Bom dia, nós estamos hoje trazendo para colocar no site, disponibilizado no site, a sexta aula da nossa classe de ética cristã, que vai falar, nós vamos nos ater ao texto de Hebreus capítulo 5, versículos 11 até o capítulo 6, versículo 3. Então essa aula está sendo gravada e vai estar disponível no site e também para a nossa discussão, para o nosso estudo da próxima quinta-feira. Convidamos a todos a participar dessa aula quinta-feira na sala virtual da Igreja Silva Jardim. Então, o nosso texto é de Hebreus 5, 11 a 6, 3. Vamos fazer então a leitura desse texto. Convido você a acompanhar esse texto, a leitura da palavra sagrada, que diz assim: A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Oremos então para que Deus ilumine nossas mentes e corações para o estudo da sua palavra. Deus santo, Deus eterno, a tua palavra foi lida, a tua palavra é verdade, é vida. A tua palavra tem poder, porque vem de ti. É a tua vontade, é a manifestação da tua vontade, do teu propósito para cada um de nós. Por isso, ó Deus, confiantes no poder da tua palavra, nós pedimos a ti, Senhor, o autor desta palavra, que venha iluminar nossa mente, que venha iluminar o nosso coração, trazendo-nos, ó Deus, discernimento, para não só ouvirmos a tua palavra, mas sermos transformados por ela, e que possamos, ó Deus, praticar a tua palavra, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Dá-nos, ó Deus, entendimento, dá-nos, ó Deus, sabedoria, para crescermos no conhecimento da tua palavra, crescermos, ó Deus, na santificação, ó Deus, porque somos teus servos e precisamos, ó Deus, te conhecer cada dia, cada vez melhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Muito bem. Esse texto traz para nós uma exortação sobre a necessidade da maturidade espiritual, necessidade de crescimento, necessidade da santificação. Algumas coisas que acontecem na vida do crente acontecem de uma vez só, em uma única oportunidade, como a regeneração, como a justificação, como a adoção por filhos. E isso Deus, no seu ato amoroso e soberano, executa, efetua em nossas vidas de uma vez só. Mas há outras situações, outros atos de Deus que perduram a nossa vida toda. Por exemplo, a santificação, que é o crescimento, que é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. E isso vai até a nossa morte. Como também
a Bíblia ensina aqui uma outra coisa, cheios do Espírito Santo, buscarmos a plenitude no Espírito Santo. Isso também não é uma única ocasião, mas é um crescimento contínuo na vida do crente. A própria Bíblia nos diz que ao nascimento, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nascemos. Jesus vai dizer, importa-vos nascer de novo. Mas não basta só nascer. Há necessidade de crescimento, de desenvolvimento, de se tornar adulto. E o autor vai nos comparar, vai nos dizer aqui, como também é uma linguagem comum no Novo Testamento, tanto de Paulo como dos apóstolos, que há necessidade da pessoa deixar de ingerir alimento, leite, alimento de criança, papinha, para ingerir alimento sólido, para que o seu corpo seja mantido, para que a solidez do seu corpo, a constituição física do seu corpo espiritual seja crescida e seja mantida. Nos primeiros versículos desse texto que nós lemos, os versículos de 11 a 14 do capítulo 5, nós vamos ver que o autor nos diz que tem muitas coisas a dizer. Muitas coisas a dizer àqueles destinatários dessa carta tão importante para aquela época e para os nossos dias de hoje. E há um assunto difícil para os judeus, que o autor quis mostrar e mostrou já no capítulo 4, que é o exercício do sumo sacerdócio por Jesus Cristo. Não um sumo sacerdócio da ordem aarônica, da ordem levita, mas um sumo sacerdote superior da ordem de Melquisedeque. Isso é um assunto difícil para os judeus, acostumados a ter o sacerdote da ordem da tribo de Levi. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, a Bíblia nos afirma, Deus nos afirma isso, sumo sacerdote eterno. Se aqueles sacerdotes da ordem de Levi exerciam periodicamente a sua função, porque exerciam até a morte, Jesus não. Jesus exerce a sua função de sumo sacerdote por toda a eternidade. Também os sacrifícios oferecidos pelos sacerdócios da ordem aarônica eram símbolos do sacrifício perfeito feito por Jesus Cristo. Por isso, por serem símbolos, eles eram repetidos periodicamente, anualmente. Jesus não, fez pelo seu povo, fez pelos seus filhos, pelos seus seguidores, pelos crentes, fez o sacrifício de uma vez só, uma vez por toda. O sacrifício perfeito, o sacrifício completo e cabal. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote de todos os salvos, de todos os filhos de Deus. Então, esse era um assunto difícil para os judeus acostumados aos sacerdotes da ordem levítica. Por isso, vai nos dizer o autor, no versículo 11, que tinha muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Mas eram difíceis de explicar, difíceis de dizer, porque também os seus leitores, os seus seguidores, eram tardios, lerdos, lentos em aprender, em ouvir. Essa palavra também tem a conotação de serem não só tardios, mas indolentes. Não estavam buscando com dedicação o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Eles tinham um conhecimento limitado do Antigo Testamento. Estavam fixados no sacerdócio da ordem levítica. Então, eles precisavam aprender, precisavam deixar de ter aquela noção desse sacerdote, do sacerdócio levítico, e estar confiantes, entregues ao sumo sacerdote de uma ordem superior, Jesus Cristo, aquele que entrou de uma vez só no Santo dos Santos e nos deu acesso ao Pai. Então, coisas difíceis de entender.
eles estavam tardios, eram tardios em ouvir. Por outro lado, também vai nos exortar aqueles leitores daquela época, os destinatários, mas a nós também, no versículo 12, que quando eles deviam ser mestres pelo tempo decorrido da sua compreensão, da sua aceitação, da recepção das verdades espirituais, porque essa carta foi escrita por volta dos anos 60 da nossa era, então já fazia uns 30 anos mais ou menos de que Jesus tinha exercido o seu ministério, Jesus tinha morto, ressuscitado, e os apóstolos já tinham saído a proclamar o Evangelho por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Então, 30 anos já havia decorridos. Alguns, claro, aceitaram logo, outros mais tarde. Mas já era tempo de ser mestre, de ter conhecimento, já era tempo de ter deixado a infância espiritual para se tornar adulto. Mas eles ainda precisavam como que ser alfabetizados. Eles ainda estavam ligados a doutrinas básicas, aos rudimentos da fé. Ainda estavam no arrependimento, estavam ainda pensando, discutindo, aprendendo sobre arrependimento, sobre fé, batismo e imposição de mãos. Eles ainda estavam se alimentando de leite, de alimento infantil, e não de alimento espiritual para um adulto. E notem como até hoje são basicamente esses rudimentos da doutrina cristã, esses elementos iniciais da doutrina cristã, que promovem muitas separações, divisões, dissensões, discussões, heresias. São a discussão, esses rudimentos que são arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, até hoje causam estragos no corpo de Deus, no reino de Deus, por causa, devido o povo de Deus a não ter desenvolvido ou crescido espiritualmente. No versículo 13, nós vamos ler que leite é para a criança, é para quem é inexperiente, para imaturos, para quem não atingiu a maturidade espiritual, quem não cresceu. Como é ruim para um pai, né? Como é uma situação difícil, um pai que vê o seu filho nascer e não desenvolver-se. Assim também Deus está nos exortando que há necessidade de crescermos, de desenvolvermos. E vai dizer então o versículo 14 do capítulo 5 que o alimento sólido é para adultos. Sólido e para adultos. Adultos são aqueles que pela prática são aptos para discernir o bem e o mal, para discernir a justiça, para discernir a perfeita vontade de Deus, a completa vontade de Deus. Aquele que não se atenta apenas aos rudimentos da fé, mas cresce no entendimento, cresce na comunhão com Deus. Nós vemos que uma das palavras desta carta aos Hebreus, uma das exortações, a advertência é a perseverança. É perseverança nos ensinos, perseverança junto a Deus, junto a Jesus. E perseverar é crescer. Se você não cresce, não está perseverando, porque quem não cresce fica inativo, a tendência é morrer, a tendência é desanimar. Então, perseverar é crescer na dedicação no estudo da palavra, perseverar no estudo da palavra, manejar bem a palavra da verdade, conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus, porque com isso nós somos aptos, somos capacitados para discernir o bem e o mal. Ora,
quem discerne o bem do mal, quem discerne a vontade de Deus, não está sujeito a contradições, não está sujeito a apostasia, não está sujeito a aderir ou a aderir a heresias. Por isso o crente tem que conhecer a palavra, desenvolver na palavra, crescer, mas sobretudo aplicar na palavra a sua vida. O crente que é imaturo, que ainda está se alimentando apenas de leite, ouve qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, aceita, não tem um filtro, não identifica as heresias. É um perigo para o crente que não se desenvolve. É um perigo o crente que se alimenta apenas de leite. Então, para os crentes, para o povo de Deus, para nós, como para aqueles que receberam essa carta, quando ela foi escrita, estudar e aplicar a palavra assegura a maturidade. Mas também, nos versículos de 1 a 3 do capítulo 6, o autor vai nos exortar para deixar de lado os rudimentos, deixar de lado aqueles princípios, aquelas coisas de criança e passarmos para a maturidade. Então ele vai começar dizendo no versículo 1 que devemos pôr de parte, pôr ao lado, deixar ao lado os princípios elementares e ser levado para o que é perfeito. O que é perfeito? Completo. Jesus completou a obra. Jesus aperfeiçoou a sua obra. Jesus foi aperfeiçoado quando cumpriu. A sua obra foi aperfeiçoada quando ele cumpriu na plenitude o sacrifício, a redenção, a salvação. Os antigos sacerdotes não podiam salvar. Eles intercediam pelo povo. Mas Jesus traz a salvação porque Ele é o sacrifício. Ele não tinha pecado, como os outros sacerdotes que, tendo pecado, precisavam também oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Jesus não, Jesus ofereceu sacrifício, não tendo pecado, sacrificou-se em nosso lugar. Então nós temos que crescer, não ficarmos nos rudimentos do arrependimento, tão necessário, importante na vida do crente, é o passo que nós damos a cada dia, a cada momento, mas é o passo inicial quando nós reconhecemos a nossa situação de devedores e de incapazes de chegar a Deus. Quando nós vemos que a nossa vida sem a ação de Deus não tem valor e precisamos e olhamos para a nossa natureza corrupta e nos arrependemos. Mas nós não podemos ficar só nisso. Nós não podemos ficar só nas experiências, nos êxtases. Nós precisamos crescer no conhecimento, crescer com a mente. Busca de conhecimento. Não podemos ficar apenas nos sentimentos, nas experiências. A vida do cristão começa com a sua percepção do pecado, do arrependimento e fé na salvação. Mas esse é o início, muito importante, é o início, é o novo nascimento. Mas daí tem a outra fase importantíssima que é pela vida toda do crente, que é o crescimento. Então vai nos dizer o autor que a gente deve crescer além dos fundamentos, crescer além do arrependimento, da imposição de mãos, da ressurreição, do juízo final. Não podemos ater-nos apenas a isso. Nós temos que nos ater a sermos servos, a estarmos na obra, a estarmos fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus. Não podemos ficar nesses fundamentos, nesses rudimentos, na absorção de leite, na absorção de alimento infantil. Mas precisamos crescer, precisamos amadurecer para sermos servos aplicados, servos úteis, servos que honrem e glorifiquem o nome de nosso Senhor e Salvador.
o sinal de crescimento, concluindo esse tema, essa lição, nós podemos ver que o sinal de crescimento são vidas transformadas no pensar, o que eu penso, o que eu tenho na minha mente, quais as minhas ideias, no agir, na minha ação, no meu relacionamento, no dia a dia, como eu faço, e no meu falar, no meu comunicar. Nós vemos que muitas vezes hoje nós buscamos e são nos oferecidos cultos com mensagens de euforia, mensagens de autoajuda, cânticos maravilhosos, choro, prostração, êxtases, sentimentos, coisas brilhantes, coisas que afloram o nosso sentimento, afloram a nossa imaginação, mas sem edificação. O progresso espiritual está ligado à razão, ao entendimento, ao conhecimento, à aplicação do conhecimento, não apenas a sentir, não apenas ao sentimento. O Evangelho vai além da teoria, vai além do conhecimento. O Evangelho vai além do sentimento. O Evangelho é prática. Por isso Jesus praticou enquanto esteve conosco. Esteve com as pessoas, com as multidões, alimentou, curou, intercedeu, orou. Jesus tinha seus momentos de meditação, madrugadas de orações, tempos, muito tempo dedicado à oração. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho, não apenas de sentir, de ter sentimento, de ter êxtases, mas o Evangelho que se transforma em vida prática. O Evangelho o Evangelho é aquele quando a pessoa passa de infante, de criança, para adulto, adulto operante, adulto cooperador, adulto que faz a sua obra. Crentes imaturos tropeçam na ética. A nossa classe é a ética cristã. Crentes imaturos, não crescidos, não desenvolvidos, não têm firmeza de princípios e valores, não têm firmeza do seu conhecimento e por isso tropeçam na ética, tropeçam na prática e vivem muitas vezes em discussões sem fim e sem sentido dos rudimentos da fé, dos rudimentos de doutrina. O crente maduro vai além desses rudimentos, ele vai cumprir cabalmente o propósito que Deus deu a cada um de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu semelhante, o nosso semelhante, como a nós mesmos. Então, essa é a sexta aula. Na quinta-feira próxima, nós estaremos então na sala virtual discutindo esse tema. Muito obrigado. Convido vocês a participarem desses estudos tão importantes para o desenvolvimento, para o crescimento de nossa vida espiritual.